E a convidada de hoje do VR Cultural é nossa querida Ana Flávia. Ela é terapeuta integrativa animal. E hoje ela vai contar como é esse trabalho lindo e sobre o que se trata essa terapia com animais. Então fiquem ligados aqui, que o podcast hoje está voltado para nossos queridos animais. E olha o recadinho da atriz Giovanna Antonelli. Ana, tudo bem? Passando por aqui para dizer que eu amei a leitura da sorte e da saúde, foi perfeita. Obrigada, você arrasou, você é o máximo. Vou te mandar agora da dólar, hein? Quero ver. Beijo, parabéns. Agora aqui no VR Cultural. Oi, meu povo! Oi, minha pova! Estamos aqui com o VRcast, o podcast cultural da cidade de Volta Redonda. Bom, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial que vai falar de um assunto extremamente importante. Fala aí, quem é você? Eu sou a Ana Flávia Rodrigues, do Crescer Quântico, terapeuta integrativa de animais. Isso aí, olha só, é um prazer te receber, viu? Estamos muito felizes. Mas antes da gente começar aquele bate-papo legal, vou estar pedindo pra você aí de casa, pra poder estar seguindo a gente, né? Ó, gente, se inscreve no nosso canal, compartilha e comenta. Então, não se esquece disso, viu? Bom, e a Ana Flávia vai falar também sobre o canal dela, né, Ana Flávia? Isso. Fala pra poder seguir. Tem o canal do Crescer, na verdade, no Instagram, que nós somos mais ativos, né? @crescer.quântico. É só seguir a gente lá. É isso aí. Bom, gente, então a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né? Que a gente já estava aqui conversando. Esse assunto é sobre a comunicação animal, né? E fala mais um pouquinho. Eu trabalho com terapias integrativas para animais, né? Então, Reiki, florais de Bach, aromaterapia, são terapias integrativas que funcionam com seres humanos e também com seres não humanos, que são os animais. Mas também trabalho com a comunicação intuitiva animal, que também é conhecida como comunicação telepática animal, que nada mais é do que o acesso entre mentes, a mente desse animal, para levar o que o tutor precisa saber e trazer a resposta desse animal, e também com o acompanhamento do tutor do luto por um animal, que é um luto muitas vezes muito invalidado. E quase não se fala sobre isso, né? Exatamente. E por que você decidiu? De onde que veio essa sensibilidade para você poder atuar, né, no campo onde você atua hoje em dia? Na verdade, a relação com os animais vem desde sempre, né? Eu sempre tive uma expansão muito grande, sempre amei muito os animais. Uhum. E as terapias vieram ao longo da vida, fui me formando diante de alguns processos e fui atendendo pessoas e fui vendo que a possibilidade de estender isso aos animais para trazer qualidade de vida, bem-estar, era totalmente possível. Então, eu levei isso para o nicho dos animais e deu super certo. E dentro desse processo, descobri a comunicação intuitiva animal, que é uma forma também de trazer para o tutor, né, um comportamento do animal, uma mensagem, como ele está vendo determinadas situações, porque a comunicação ela é plenamente possível com animais vivos, mas também desencarnados, porque a gente acessa a mente e não o corpo físico, né? A gente acessa o campo espiritual desse animal. E através disso vieram os tutores enlutados, buscando um pouco de conforto. Mas essa comunicação, né, tem alguma coisa a ver com ser médio ou não? Não tem nada a ver com religião. A comunicação intuitiva animal é uma técnica de telepatia. Ela é 100% baseada em telepatia. Então, qualquer pessoa que estuda, que busca o conhecimento para além disso, a prática, consegue perfeitamente fazer. Porque nós, seres humanos, seres vivos, a gente já nasce com o dom da telepatia. Só que a gente aprende a vocalizar, verbalizar, e a gente não trabalha mais isso. Tudo que a gente não desenvolve tende a atrofiar. Os animais não. Se você pegar grandes grupos de animais, você vê que eles se comunicam à distância exatamente com o mesmo comportamento. Isso é telepático, né? O processo da energia, ele não tem barreira. Então, você consegue acessar uma mente de uma pessoa que está no Japão, como de uma pessoa que está do seu lado. A diferença da mente de um animal para a mente de um ser humano é que nós, seres humanos, a gente tem o bloqueio, a negativa, o preconceito. Então, eu não consigo acessar sua mente se você não me permitir. Agora, um animal não, ele é livre dessas impurezas que nós temos, né? Então, é muito simples acessar a mente de um animal e plenamente possível. E existem técnicas, né, para isso? Sim, é todo um estudo. Mas né? tem alguma técnica simples para quem está em casa, que tem algum animalzinho, possa fazer? Pode fazer, mas tem que estudar. Não é uma coisa que a pessoa vai conseguir desenvolver de hoje para amanhã, mesmo que tenha aí uma certa sensibilidade para o assunto.
Porque quando você trata de telepatia, você trata da troca da sua onda cerebral. Né? Então, quando você acessa a mente, você tem que trocar a sua onda cerebral para teta, que é uma onda que te permite sair desse corpo físico, desse corpo etéreo ali. Né? A onda teta, inclusive, é muito usada numa terapia muito famosa chamada Theta Healing. Ela é a base do Theta Healing. Né? Então, Ana, eu desenvolvi a prática de entrar em processo meditativo. Tem comunicadores que atuam com os olhos abertos, escrevendo, visualizando, percebendo. Eu me sinto mais segura entrando num processo meditativo, trocando essa onda cerebral e, através disso, acesso à consciência do animal. Então, não é do dia para a noite, mas é perfeitamente possível, até porque exige muita prática. Eu tenho contato com a comunicação todos os dias. Eu trabalho diretamente com comunicação. Né? Então, são vários atendimentos ao dia ali. Então, é uma prática. Cada atendimento é único e diferente. E teve, assim, teve algum caso, assim, que te marcou, que você pegou, assim, e você voltou, assim, pra casa pensando, poxa, caramba. Todos marcam, né? Todos marcam, porque é tudo muito profundo. Quando a gente entra na mente de um animal não humano, você quebra muitas crenças, principalmente a crença de que ele é menor do que nós, seres humanos. Né? A gente acha que um animal ele é inferior a nós, a inteligência. E quando você acessa a mente de um animal que está para além do corpo físico dele, você percebe que nós estamos muito abaixo do quesito amar, não ter essa... A gente não sabe amar, o ser humano está aprendendo, eles não. Né? Então, é uma descoberta muito grande quando você acessa um animal. Mas já tive um caso muito difícil de um animal até encarnado que tinha muito medo, ele não perdia, né? Ele não perdia. O tutor adotou e falou, não estou conseguindo lidar. Porque ele não perde o medo, ele é muito medroso, ninguém pode chegar perto, ele tenta avançar. E quando eu acessei a consciência desse animal, ele traz um trauma de uma outra existência no qual ele era espancado. Então, ele traz essas cenas. Porque a comunicação, dependendo do comunicador, ele consegue ouvir, ou ele consegue visualizar. Eu consigo visualizar, ouvir e também sentir no corpo físico uma sensação que ele traga. Então, ele trouxe muitas imagens dessas cenas dele sofrendo muito. Né? Então, ele vem para uma nova oportunidade de vida, para quem acredita em reencarnação, repleto de traumas. E através dessa conversa, dessa orientação, que é o que acontece muito dentro da comunicação com o animal encarnado, é você orientá-lo, o tutor procura muito para ver questões de comportamento, é justamente você levar para ele que, olha, você está seguro agora. Né? Eu sinto muito pelo que você passou e a partir de agora é diferente, então confia. E quando você vê o feedback do tutor dizendo que as coisas mudaram muito depois da comunicação, é muito gratificante, assim. Mas qual a diferença, assim, da mente humana para a mente de um animal? Na verdade, todos nós somos consciência, experienciando, vivendo uma experiência num corpo físico de um ser humano ou de um animal, de um gato, de um cachorro. Né? Não é uma diferença de mente, é uma diferença de experiência física. Porque quando você acessa a mente, você vê que é tudo mais amplo. Né? Não é só uma consciência, só que ele experiencia uma vivência, por exemplo, no corpo de um gato, no corpo de um cachorro. Teve uma senhora uma vez que ela ficou muito preocupada porque o gatinho dela sumiu. Ela falou, nossa, eu não estou conseguindo viver. Ele sumiu, ninguém acha, já divulguei tudo. E quando eu acesso a mente dele, ele fala, diga para ela que eu estou só vivendo a minha vida de gato, eu preciso disso. Isso faz parte do meu processo evolutivo. Falei, tudo bem, mas volta. Ela precisa te ver, saber que você está ali, que você está bem. E no dia seguinte ele passa, né, pelo muro da casa dela, como quem diz, ó, tá tudo bem aqui. Então não é uma diferença entre mentes, é uma diferença de vivências e limitações físicas. A gente tem um instinto mais inteligente do que um animal para determinadas coisas. O animal, ele não fala, ele não pega uma caneta, ele não escreve. Mas ele faz coisas incríveis, assim. Poucos são os seres humanos que conseguem, por exemplo, pular como um gato. Sim. Né? Se deslocar como um cachorro, ter a resiliência de um cachorro para dor, por exemplo. Às vezes a gente está com febre, a gente quase morre. E o cachorro, às vezes, ele está chegando num estado terminal, o dono não percebe, quando ele dá sinal, ele já está... Né? Porque ele suporta muito a dor ali. Então, é mais uma percepção, uma limitação física do que uma limitação mental. Gente, muito tocante isso. Caramba. Nossa, Ana Flávia, eu não sabia. Pois é. Mas a comunicação em si,
ela vem sendo difundida no Brasil com mais ênfase de uns 5 anos para cá. Comunicação, ela sempre existiu. Se você for pegar continentes, né, ou outros lugares, como a Europa, principalmente, isso já vem bem difundido desde os anos 80. Né? O Ricardo Garé, que é um veterinário integrativo aqui no Brasil, ele já tem 20 anos de práticas aqui no Brasil. Foi ele que trouxe, que começou com o reiki animal aqui. Né? Agora que as coisas estão sendo difundidas. Eu sou da primeira turma do Ricardo de comunicação. Caramba. Ele já tá, não sei não qual número de turma, né? Mas eu fiz o curso de comunicação com ele, eu acho que uns 6 anos atrás. Então, assim, as coisas vêm sendo difundidas. E é importante esse espaço, inclusive aqui, para a gente poder falar que isso existe, que é possível e que melhora a vida do animal e a do tutor também. E é importante, você acha, até para o crescimento, que eu consigo, né, assimilar bastante, um animal com uma criança, sabe? Que tem aquela pureza. Sim. Você acha importante essa criação? Porque tem muitos pais que não gostam, né? Tem pais que... Assim, tem muitos pais que gostam de ter o animal junto da criança, mas tem pais que têm medo, Sim. né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu acho que é tudo uma questão de criação. Quando nasce uma criança, ela, por mais que ela esteja num outro ciclo de vida, numa outra oportunidade, ela é uma criança. Vem a limitação do corpo físico onde ela se encontra. Né? Então, é a criação que aqueles pais vão dar, aquele direcionamento que o pai, que a mãe, com quem cria aquela criança vai dar. Para o animal é a mesma coisa. As pessoas, por exemplo, têm muito preconceito com raças como o pitbull. Né? Medo, né? Muito medo, porque é uma raça superestimada, não foge disso, é um cão que realmente, instintivamente, tem, aí você tem que buscar lá nos primórdios, como que eles foram criados, da onde que vem isso, mas depende de como você cria, porque a partir do momento que a gente quer domesticar um animal, você tira ele da essência dele para colocar ele dentro de uma casa. Sim. Então, é tudo a forma com que você cria. Se você cria um animal para caçar, um animal no qual você bata nele, para instigar o ódio dele, isso é com um ser humano. Isso você faz com um ser humano. Cria uma criança na base do tapa. Ela vai crescer um adulto muito diferente de uma criança criada com diálogo, com percepção. A mesma coisa o animal. Cria um animal deixando ele preso, acorrentado, debaixo do sol, debaixo da chuva, para ver o que ele vai desenvolver do que um animal que você tem contato. É claro que tem que ter um parâmetro, né? São 2 seres diferentes. Mas, assim, é para criança como é para gente. E o vínculo com o animal é totalmente saudável. Nas comunicações com animais que têm relacionamentos com crianças, eles são, muitas das vezes, grandes protetores dessas crianças, assim. Né? Em quase todas as comunicações eu tenho esse retorno. Tipo, não, eu tô aqui para proteger ele. Muitas das vezes o animal chega antes na casa já sabendo da vinda dessa criança. Nossa, mas como que funciona isso? Pois é, tudo uma programação espiritual mesmo. Aí a gente já entra numa outra camada, né? Mas o anjo da guarda, que todos nós temos, né? O conhecido anjo da guarda, ou o mentor, enfim, a religião denomina alguns homens para a mesma simbologia desse espírito protetor. Muitas das vezes é o animal também, né? Ali. É mais um personagem daquela história ali. Isso é muito importante. Isso é muito para o tutor também, porque o animal, ele vem muito para a vida do tutor, muitos dele com a missão de limpar aquele tutor ali. Né? Se você reparar, cachorros adoecem muito mais do que gatos. O gato, se você buscar a história dele no Egito, o gato é tido como um animal sagrado. Sim. Né? O gato ele tem quartzos na glândula pineal. Nenhum ser tem isso. Então, ele é um transmutador de energia. O gato, às vezes, deita em cima de você, você pode reparar que tem alguma coisa ali, ou tá doendo, ou tem alguma coisa, e ele transmuta aquela energia. Então, o gato, ele adoece menos porque ele consegue limpar você e dispersar. O cachorro, não, ele limpa e acumula. Nossa. Entendeu? Então, ele vai limpando aquele ambiente, energeticamente falando, da casa, do tutor, e ele acaba adoecendo por esse acúmulo, assim como é conosco. Né? Muitas das vezes, a gente passa para o corpo físico questões emocionais que a gente está vivendo. E você acaba manifestando uma doença física através daquele acúmulo que você não alivia. O animal é da mesma forma. Então, eles têm essa missão de trazer apaziguar, normalizar essa energia. Só que, às vezes, não dá conta. Imagina uma casa com várias pessoas em desequilíbrio para um animal. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, as pessoas não dão valor, não levam esse animal para passear, não troca carinho, não faz uma terapia nesse animal. Não alivia ele com reiki, não põe ele com os pés na terra, na água, na grama. Tem animais que vivem a vida toda no cimento. Na minha casa, por exemplo, não tem nenhum espaço de grama. Mas eu uso outras práticas para que eles
Disperse. E para quem está em casa, que tem essa curiosidade, está fazendo essa terapia, como que é feita a terapia no animal? Como que você faz? Sim. Bem, hoje as práticas que eu atuo, elas são todas à distância, né? Eu atendo pessoas do Brasil todo, pessoas fora do Brasil. A comunicação principalmente, né? O tutor não precisa estar presente. Obviamente que eu vou pedir algumas informações do animal, eu preciso de foto, eu limito as questões que o tutor pode perguntar, ele pode enviar uma mensagem, né? Só que é uma coisa muito importante, assim, eu peço para que o tutor não fale nada desse animal. Nenhum tipo de mania, costume, preferência. Porque uma das perguntas que eu mais recebo é assim, mas como que eu vou saber que é ele mesmo? Como que eu sei que é o meu animal mesmo? Então não fala nada. Porque dentro da comunicação, os animais costumam trazer detalhes de vivência com o tutor. Então quando eu chego e falo, olha, às vezes é uma coisa simples para mim que ele trouxe, mas eu levo para o tutor e o tutor fala, nossa, é ele. Porque como que ela ia saber que ele tem esse comportamento? Que ele prefere esse brinquedo? Que ele tem aversão a tal pessoa e por quê? Né? Então, eu preciso de informações básicas, eu realizo a comunicação em processo meditativo e envio ela em áudio para esse tutor. E as terapias como reiki, como florais, como aromaterapia, perfeitamente a gente consegue fazer à distância. Essa anamnese, esse protocolo, esse cuidado, entendeu? Dá para fazer o reiki à distância? Dá. O reiki, a partir do nível 2, você consegue atender à distância. Porque o reiki ele é energia pura. Né? E energia não tem barreira. A diferença de um reiki aplicado pessoalmente para um reiki aplicado à distância é nada mais do que a presença mesmo do terapeuta. Entendeu? De resto, a efetividade do cuidado, do tratamento, como isso chega, como o realinhamento dos vórtices de força do corpo, né? Os famosos chakras, não muda em nada. E aí, para a pessoa poder te procurar, assim, para poder estar fazendo esse tratamento, nessa terapia, geralmente, o que o animal tem? Olha, se a gente for falar dos animais que são encarnados, dos animais que são vivos, geralmente o tutor procura por alguns motivos. Quando a gente fala da comunicação, o tutor quer muito entender, através da comunicação, perguntar por que o animal está tendo determinado tipo de comportamento. Às vezes o animal chega dócil e começa a ficar muito agressivo, ou vice-versa, é um animal muito ativo e começa a ficar depressivo, silencioso, ou começa a apresentar casos, fazer xixi, cocô em lugar errado, né? Ter ciúme da criança ou de determinado membro. Então, o tutor procura para saber do animal por que isso está acontecendo, se não era assim. Ou quer saber se o animal está com alguma enfermidade. Eu tenho casos, depoimentos, até lá na página do Crescer, da medicina veterinária não consegui descobrir o que o animal tinha. E esse tutor recorreu a mim, falou, preciso entender dele, o que ele está sentindo. E aí o animal traz, olha, investiga tal órgão, investiga tal coisa, e o tutor, tem esse relato do tutor lá. Falando, não, eu fiz tais exames e aí deu o que era a enfermidade que ele estava atravessando. Então, assim, para saber de alguma enfermidade, para ajudar no processo de tratamento, tem tutores como essa semana que procuram, porque vão viajar, vão passar um tempo fora. Então, querem falar para esse animal, não tô te largando, te abandonando, você vai ficar em tal lugar, eu retorno, né? Então, assim, várias são as causas para o animal vivo. Para o animal desencarnado, geralmente o tutor carrega, junto com o processo do luto, uma culpa muito grande, né? Muitas das vezes, dependendo da forma que esse animal desencarnou. Às vezes se culpa por, será que eu não vi antes? Quando viu, passou mal e já desencarnou. Ou eu não fiz o suficiente, eu levei no lugar errado, a culpa foi minha, eu não percebi. O tutor é uma das fases do luto, né? Ele começa a ruminar, tentar barganhar essa culpa de ter perdido um ser que ele ama muito. Né? Ou o tutor tem um luto ali antecipatório, que é quando o animal entra num processo de convalescência, de uma doença, de um estado terminal, o tutor já começa a viver aquele luto ali, tipo, ele vai morrer, e agora? Né? Então a gente entra para entender o que o animal tem, a mensagem que o animal tem a trazer para esse tutor, sobre o final desse ciclo, muitas das vezes sobre essa transição, se esse animal volta para a família ou não, né? Alguns cenários de eutanásia, por exemplo, que fazem o tutor sofrer muito, tipo, ele quer pedir perdão por isso, né? Tipo, ter optado por abreviar a vida do animal. Mas aí, no caso, como que você tem a comunicação com um animal que é desencarnado? Da mesma forma, a técnica que é usada para acessar a mente de um animal encarnado é a mesma técnica para acessar a mente de um animal que está desencarnado. Não muda. Porque você não acessa o corpo físico, você acessa a consciência espiritual daquele ser. Então, pouco importa se ele tem um corpo físico ou não, a consciência é a mesma.
Quando a gente encarna, desencarna, encarna, a gente tem a mesma consciência experienciando estados diferentes, né? Sim. Então não muda. É a mesma técnica. Isso é muito interessante. Agora, para a gente poder finalizar, eu gostaria que você falasse o que os animais têm em comum, todos eles. O que eles passam, tentam passar. Me pergunta isso, da mulher aqui que eu te mandei aí. Ah, Nossa, Deus. peraí que tem pergunta aqui, gente. Só um minuto. Tô aqui. Peraí. Vamos ver aqui, então. Qual que é a pergunta aí, Wesley? Meu pet é pitbull, eu amo ele, muitos têm medo dele. Por quê? Ela ama o pet. É por conta desse misticismo que tem em torno da raça, né? Muitos têm medo. Claro, você olha um pitbull, você vê que é um cão que ele impõe um respeito. É diferente de você olhar para um pincher, né? Pelo tamanho, pela postura e pela qualidade. O pitbull tem uma das mordidas mais fortes do mundo. Ele vai te matar se ele te atacar. É diferente de você ser mordido por um poodle, né? Então, tem todo um misticismo em cima da raça, mas tudo é o jeito que cria. Porque o animal, independente do tamanho dele, ele vai sempre ter o ímpeto de proteger quem ele ama. Sempre. Mas o pitbull, ele é um... Mas aí é a socialização, você tem que trazer isso, né? Mas é um preconceito muito grande em cima disso. É um preconceito. Claro que você tem que ter cuidado, você tem que saber que você está lidando com um animal que tem um instinto. Você vai botar uma onça dentro da sua casa? Não. Por mais que ela seja boazinha? Não, porque ela é um animal selvagem, ela é um felino que ela pode ser um doce, ela pode ser criada com você, mas o instinto dela é outro. Então a gente tem que ter essa percepção também. Né? Você tem um pitbull, você vai receber uma visita na sua casa, uma pessoa que esse animal não conhece o cheiro e vai ficar tudo bem. Não, você tem que respeitar até ele. Coloca ele num lugar separado, ali num quintal, num canil, né? Adapta, com calma. Não é assim também. E pergunta de novo o que você falou. Peraí, tem mais alguma pergunta, gente? Se vale isso para pássaros? Vale para todos. Todos os animais, eles têm uma mesma consciência, eles têm um espírito ali, vale para qualquer animal. Consegue falar com qualquer animal, qualquer, até com uma aranha. Agora eu vou falar de mim. Eu sempre tive muito apego por pássaro, borboleta. Eu não sei se é por conta que eles são livres, sabe? Sim. Eu sempre tive isso. Mas é afinidades, né? E às vezes a gente vai buscar isso, tem alguma coisa a ver ali. Mas são afinidades. Tem gente, por exemplo, que não tem afinidade com animal nenhum. É? A pessoa passa a vida inteira, não tem nada, não gosta, não quer. Ah, não é possível. Tem, poxa, tem muita. Como pessoas que têm afinidade com todos. Uma experiência minha, uma vez eu fui fazer um retiro espiritual e dentro desse retiro tinha um contato com cavalos. E aí eram vários cavalos, né? E quando a gente se aproximou deles, assim, e um cavalo me chamou muito a atenção. Ele tava com a cabeça muito parada, mas ao mesmo tempo ele me olhava por aqui, assim, né? E quando eu cheguei perto, que eu botei a mão nele, na hora veio a sensação. Tanto que a terapeuta que conduzia esse retiro, ela veio, ela falou assim, ele falou alguma coisa pra você? Porque ela já tinha feito umas experiências comigo de comunicação. Ele falou, ele tá muito triste, tá insatisfeito aqui onde ele tá, ele não quer ficar aqui. Ela falou, nossa, mas tem uma semana que ele tá muito triste. Falei, pois é, ele não quer ficar aqui não tá dando pra ele mais, muda ele de lugar. E era isso mesmo? Era, porque ele era de uma outra pessoa. Ele era de uma outra pessoa. Cortou tudo aqui. Ele tava recentemente lá com ela. Entendeu? Nossa, gente. E pior que a gente vê muito essa coisa de comunicação em filme, né? Vê. Em desenho. Isso existe muito. Isso aí é mais disseminado do que a gente imagina. Mas essa comunicação animal, só adulto pode fazer? Ou se a mãe quiser colocar a criança para poder aprender, tem para criança também? Eu acho que é tudo uma questão de entendimento da técnica. Se essa criança ela já tiver uma faculdade mental e emocional para aprender, eu não vejo problema nenhum. Porque depende do que ele assimila, né? Uma criança, por exemplo, de 2 anos de idade,
ela não sabe fazer conta como uma criança de 10. Sim. Né? Então tem que entender. Se a criança ela tem faculdade emocional para isso, mental, consegue compreender esse entendimento para além da sensibilidade, porque precisa ter uma sensibilidade, uma abertura, precisa, mas precisa entender a técnica também e para além disso praticar da forma correta. Pergunta. Tamo com tudo. Tem mais pergunta, hein, Ana? Cortou tudo aqui, tá? Não tô ouvindo nada, nem eu, nem você, nem ninguém. Nada? Tô te ouvindo. Eu tô ouvindo vocês. Tá? Eu não tô ouvindo nada aqui. Deve ser o fone. Por que o leão matou o homem lá então? Aí, Ana. Muito bom, hein, gente? Por que a leoa matou o cara, né? Leoa. A leoa, um animal selvagem, já estava fora do habitat dela, vive num recinto muito menor do que o que ela deveria estar, Sim. né? Por isso, inclusive, sabotem os zoológicos. Vou aproveitar para falar isso daqui, porque os zoológicos, ao contrário de alguns que resgatam animais que não têm mais condições de sobreviver, morreriam facilmente no habitat natural deles, isso é importante falar, que tratam, fazem um trabalho com esse animal para manter a vida dele com uma qualidade de vida, é uma coisa. Agora, os zoológicos que exploram animais como atração para as pessoas pagarem para ver, um leão, uma leoa, um tigre, que é criado sob forte pressão de estresse, ele se sente ameaçado o tempo todo. Um ser humano comum, esse rapaz é uma outra questão, né? O caso do rapaz de esquizofrenia, né? Uma questão mental que não foi cuidada, não foi tratada. Um zoológico que não tinha o menor preparo, porque como uma pessoa comum, um ser humano comum, consegue adentrar uma jaula com facilidade, né? Ele entrou no espaço dela. Ela só se defendeu. Ele só entrou no espaço dela e ela se defendeu. Não é o ímpeto de ser um ímpeto assassino. É um objeto estranho, uma pessoa que está entrando no único espaço que ela tem. E sabe-se lá como é cuidada, onde ela está. Então, isso é muito profundo, assim. Né? É muito raso a gente trazer uma questão, assim, simplesmente materialista, né? Eu acho que a gente precisa entender o processo para depois a gente perguntar, construir uma narrativa, né? Agora, tem mais alguma pergunta? Completou do leão, né? A pessoa falou que o leão atacou no instinto, né? Mas aí tá perguntando por que tá falando do homem, né? Tá dando a opinião dela, que o homem deveria estar achando que o leão era manso, né? Domesticado. Ia beijar ele igual o filme. Eu acho que não. Eu acho que ali o rapaz foi uma questão muito mais profunda ali, né? Ele falava que ele queria ser domador de leões. Ele falava isso desde criança. Então, uma pessoa que não é cuidada mentalmente, que tem uma questão séria ali, né? Ele fantasia alguma coisa e viu uma possibilidade e foi. Ele não foi ali para morrer, né? Acredito que ele não tenha tido essa intenção. E nem de fazer mal pro animal. Sim. Só que é a mesma coisa, você tá dentro da sua casa, pula uma pessoa estranha no quintal da sua casa, o que você vai fazer? Você ou ela? É a primeira coisa que você pensa. Por mais que seja uma pessoa bem intencionada, mas como assim ele tá pulando o muro da minha casa? Ele vai fazer o que comigo aqui? Então, peraí. E a questão vamos continuar nessa questão de ameaça sobre as cobras, né? Mesmo tipo de preconceito. Raramente uma cobra vai te atacar. Ela só te ataca se ela se sentir ameaçada. Só te ataca se ela... Você pode criar cobra. Pode criar cobra, assim, desde que o IBAMA permita, desde que você tenha todo um aparato para isso. Mas o lugar dela é na natureza. Não é em criadouros mínimos, às vezes, do tamanho dessa mesa dentro de uma casa, como muita gente faz. Isso aí configura maus tratos. Mas o que faz a cobra se sentir ameaçada? Até quando tem um humano perto dela que não faz nada e mesmo assim ela ataca. É o instinto, ela tá fora do habitat dela. Por que a gente tem que conviver com uma cobra aqui? Não é um animal domesticável. É um animal que ela tem um instinto, ela tem a razão de ser da vida dela. Ela faz uma diferença enorme na cadeia alimentar, no processo do nosso ecossistema. E a gente tira a cobra do lugar dela para botar ela dentro de casa. Acho que a gente tem que saber diferenciar isso também. Né? Você tem um gato, até o gato. Olha o comportamento do gato. O gato é um felino. Os felinos, eles são raramente domesticáveis. O gato é o único felino que a gente consegue, né, em grande maioria, domesticar. E ainda assim, ele tem um comportamento muito peculiar.
Se você pegar nele e tocar, eu tenho gatinhas. Tem uma gatinha que ela é um doce, ela não suporta que você levante a mão para próximo da cabeça dela. É um comportamento dela, é um trauma dela e a gente tem que respeitar. Ela vai arranhar, viu arranhando. Agora eu gostaria que você falasse, né, antes da gente finalizar com a pergunta, que eu ia finalizar aquela hora, gostaria que você falasse um pouquinho, brevemente, sabe, de forma bem resumida, sobre a reencarnação, né, do animal, porque eu vejo muita gente falando sobre a reencarnação de espírito, né, dos seres humanos, mas acaba que as pessoas deixam de falar sobre a reencarnação do animal. Não vejo que é muito falado sobre isso, né, deixam de ter a importância que deveria ter. E eu gostaria que você falasse brevemente pra gente, pra poder explicar. Beleza. Isso já entra num campo de espiritualidade, né? E não é o foco do Crescer. Crescer é mais pra parte técnica. Sim. Mas é importante dizer assim, eu tenho religião. E depois que eu comecei com a comunicação intuitiva animal, muitas crenças de religião foram quebradas. Principalmente essa da reencarnação. Porque, mais uma vez, a gente se coloca acima dos animais. Sim. Né? A gente se coloca como seres que a gente só reencarna como um ser humano. E isso é muito importante falar. Sim. Né? Tem religiões que dizem assim, se a gente reencarna num animal, o espírito ele não retrocede. Então, considera que o animal ele é um retrocesso dentro do processo reencarnatório e não é. Né? Dentro da comunicação animal, de uma forma muito livre, todos nós reencarnamos em experiências que nós escolhemos passar, independente do corpo físico. Então, é basicamente isso. Aqui, tem uma pergunta aqui, ó. Por que alguns cães costumam se isolar quando percebem que estão prestes a morrer? Teria que perguntar diretamente para ele, porque eu acredito que, assim, a comunicação é muito usada para isso também, né? Para entender esses comportamentos do animal. Por que ele está se isolando? Ele está prevendo essa morte? Ele quer poupar esse tutor de um sofrimento maior? Mas você, Ana Flávia, acredita que ele prevê? Esse pressente, né? Eu acho que, na verdade, todos os seres, assim, quando é uma coisa, por exemplo, um animal chegar a se isolar, prevendo, pressentindo que ele vai desencarnar, é porque ele está num processo para que isso aconteça consciente. Ele não morreu de repente, né? Ele, às vezes, está atravessando uma doença, ou é a idade mesmo, que já está ali num grau muito avançado. Então, ele pressente que, olha, essa jornada aqui, para mim, está chegando ao fim. É diferente de morrer de uma forma brusca, né, por uma doença, por uma eutanásia. Então, eu acredito que seja um processo do próprio animal, que ele prefira desencarnar assim. Mas aí é uma particularidade, teria que entrar e perguntar. Por quê? Você quer privar seu tutor, isso é uma coisa sua, qual é o processo? Né? Mas, geralmente, são animais que já estão atravessando um processo de desencarne, amparados pela espiritualidade, como todos nós estamos. E ele tenta poupar? Tenta. Eles sempre fazem por nós o que a gente não é capaz de fazer por eles. Eles sempre... O animal, ele ama sem barreira nenhuma. Ele é movido pelo amor. Então, quando você dá um tapa numa pessoa, às vezes essa pessoa vai morrer com ódio de você. Vai passar uma vida inteira ruminando isso. Se você dá um tapa no animal e segundos depois você chama ele abana o rabo e vem pra você. Eles não sentem raiva, rancor, nada. Eles conseguem sentir medo a partir da forma com que você trata eles. O ser humano, não. Então, o animal, ele é muito mais evoluído nesse campo do sentimento, né? Do que a gente veio para fazer, né? Que é aprender a viver em sociedade, a amar, a perdoar. O animal, ele já faz isso, a gente não. Nossa. Gente, vou sair daqui aprendendo muita coisa. Você é contra clonagem, é a favor, hein? Oi? Você é contra clonagem? Contra clonagem de animais, tipo ovelha Dolly, né? Cara, eu não sou contra a ciência. Eu acho que tudo que não fere a vida é válido. Tudo que não fere a vida. Eu vou sacrificar um animal para ter outro. É uma coisa. Não, eu vou usar uma célula e eu vou tentar usar a ciência ao meu favor e reproduzir isso. Ok. Não sou contra a clonagem, partindo do ponto que não fere a vida de ninguém. Você acredita que existe um dinossauro? O quê? Qual a próxima pergunta? Você acredita que um dinossauro existiu? Claro, eu não preciso nem contrapor isso. Os fósseis estão aí para provar que sim. Tem mais alguma pergunta?
Meu pet ficou doente. Quando o tutor dele casou, depois que aconteceu o casamento, ele melhorou. Eu e meu filho é o tutor do meu pet, que se chama Yuri. Eu quero. Meu pet ficou doente quando o tutor dele se casou. Praticamente isso. Por quê, né? Sentiu-se. Não, mas aí depende do campo. Eu entendi que, assim, o tutor se casou e ele ficou longe do tutor, é isso? Você tinha que entender Meu pet ficou doente quando o tutor dele se casou. Depois que aconteceu o casamento, ele melhorou. Pode ser questão energética. Aí é diretamente para o animal que a gente consegue perguntar. Eu não consigo responder um comportamento dele. Às vezes é direto para o animal. Se esse animal ficou longe do tutor, ele vai sentir, né? O tutor se casou e foi para uma lua de mel, ficar um mês em Maceió. É diferente se você não avisa esse animal como uma cirurgia. Imagina, alguém te pega aqui, te apaga, te castra e você acorda, tipo, hã? Ué, o que aconteceu? Me mutilaram aqui. É diferente de você informar isso. Olha, você vai passar por uma cirurgia, assim, assim, assado, fica tranquila, pro seu bem. É outro comportamento do animal. Então, eu tinha que entender, assim, né? Qual é essa dinâmica desse casamento, entendeu? Ele ficou fora, não ficou, o tutor não estava bem dentro desse processo, estava com alguma questão emocional, pode ser também. Manda um beijo pro Yuri, é o Pitbull. O Yuri. Beijo, Yuri. Você é lindo. 10 milhões de views no TikTok. Nossa, maravilhoso. Vamos fazer uma collab, Yuri. Tem alguma pergunta, Bruno? Eu queria saber, assim, teve uma experiência que eu tive com a minha cachorra, Tom Guia, que foi quando ela teve um problema de doença, teve câncer. Aí, no dia da eutanásia, que a gente levou ela lá, foi um dia muito sofrido pra mim, né? Sim. Mas ela, na hora que a gente foi lá no consultório, na sala que a doutora ia aplicar a eutanásia dela, parece que, assim, aquele momento ali, antes, parece que ela já estava sentindo, entendeu? Sim, sente sim. Aí, quando a doutora aplicou nela, ela chorou. Aquilo ali foi pra mim, cortou meu coração. Aquilo ali pra mim, porque, assim, a sensação que eu tive ali, porque eu tava do lado dela, era com guia. Sim. Até o final. Mas aí a sensação que eu tive naquele momento ali, que ela sabia que ela ia morrer naquele momento. Quando a doutora aplicou, ela chorou. Sim. Mas aquilo pra mim foi assim, sabe? Muito triste. Eu chorei bastante mesmo. Assim, mas assim eu fiquei pensando, poxa, tomara que ela saiba que eu fiz isso por bem dela, né? Isso. Porque ela ia sofrer com câncer, a Sim. doutora não tinha cura mais. Já tava sofrendo sem comer. Aí Isso entra muito nesse campo do luto, que inclusive ontem eu lancei uma mentoria justamente para tutores enlutados. Você acha que ela, que antes dela morrer, que ela descobriu o câncer, eu chegava pra ela assim, ficava falando com ela, cantando pra ela, despedindo dela, né? Mas sei lá, às vezes eu acho que ela já sabia. Porque a gente, com o nosso animal, a gente cria uma conexão de alma, né? Uma conexão energética de alma. E ela viveu uma história de amor com você. Né? Que foi uma vivência, um acompanhamento do tempo que vocês ficaram juntos. Uma história de amor mesmo. Uma história de amor. Então, quando a gente... Justamente é aí que entra o luto por um animal que é invalidado. Porque às vezes você é obrigado a seguir a vida como se nada tivesse acontecendo. Você ali vendo, tomando essa decisão, que é seríssima, que é você abreviar o sofrimento dela, fazer por amor, né? A decisão de abreviar a vida dela por amor. E muitos tutores carregam essa dor. Será que ela sabe que eu fiz por amor, que eu fiz porque era pra ela não sofrer? E quando a gente entra em comunicação com um animal assim, você tem essa resposta dela. E você consegue levar isso pra ela. Fala, olha, você sabe que foi por amor, você entendeu, você sabia que você ia desencarnar, você entendeu o que o seu tutor quis fazer? Então, isso, quando a gente retorna a resposta desse animal pro tutor, nesse caso, isso tira um peso, porque talvez você tenha lidado melhor com isso ou não, mas tem tutores que carregam um luto crônico por conta disso. Você fica a vida inteira pensando naquilo. Ano passado, eu mesma, com um intervalo de 2 dias, tive que eutanasiar 2 dos meus animais, que são filhos para mim. Viviam comigo há mais de 10 anos. Então, o que eu aprendi com esse luto a ponto de trazer para a pessoa que, olha, você pode passar por isso de uma forma saudável. Isso é validado. Porque se você trabalha para alguém, por exemplo, e perde um familiar, amanhã você tem lá 2 dias, 5 dias, pelo menos você respirar, dependendo do líder que você tem.
Ele consegue, nossa, deixa eu te colocar de férias, deixa eu te dar 15 dias, né? Agora, o animal não, você tá perdendo um amor da sua vida, às vezes tomando uma decisão séria dessa, de ver nos teus braços teu animal partir, e no outro dia você tem que fingir que nada aconteceu. E você tá dilacerado por dentro. E isso vai te adoecer se você não olhar, se você não cuidar. Porque o luto, ele pode ser por uma pessoa, ele pode ser por um animal, ele pode ser por um processo, um fim de um relacionamento. A dor é a mesma. A dor do processo da perda, da falta, da rotina. Você termina um relacionamento com uma pessoa que você ama, você sofre pra caramba, né? Porque você não tem mais ali, fisicamente. Você não tem a rotina. Você perde um ente querido, uma mãe, um pai, um filho. Imagina quanto que aquilo te dilacera. E você perde um animal que é um amor da sua vida. Imagina o quanto aquilo te dilacera. O processo do luto, dessa reconstrução que a gente atravessa dentro dessa dor que é muito aguda, é o mesmo. Né? Então, isso precisa ser olhado e ser validado. Você precisa cuidar da sua saúde mental e emocional diante disso que você está atravessando. Né? E fica a dica para as pessoas que talvez não tenham esse entendimento e tudo bem, de não olhar para alguém que perde um animal e falar, para com isso, era só um gato, era só um cachorro. Você compra outro cão-guia, você ganha outro. E tem um monte aí. Toda experiência é única. Uma mãe que tem 50 filhos, ela ama todos os filhos, e se morrer um, eu vou falar para ela, não, você tem mais 49, para com isso. Cada ser é único, cada conexão é única. Às vezes tem tutores que me procuram e falam assim, nossa, eu me sinto culpada, porque eu gosto mais desse do que desse. Não, não é que você gosta mais, são conexões diferentes. Sim. Né? São percepções afetivas diferentes. Eu não gosto mais de um irmão do que o do outro. Eu tenho vários irmãos, mas assim, não, eu tenho mais afinidade com esse aqui, eu tenho mais afinidade com esse ali. Então, tudo é o processo do nosso sentimento, de como a gente lida com isso. Né? E tem pessoas que adoecem, entram em processo de depressão. Eu cuido de muitos tutores assim, principalmente pela carga da invalidação. Mas no caso, quem quiser te procurar, como que são as práticas que você faz nesse período do luto? Olha, eu sou pós-graduada em tanatologia, né? Tanatologia, ela é um estudo para você acompanhar pessoas em processo de cuidados paliativos e o pré e o pós-luto das pessoas que convivem. Então, a gente nicha isso para esse lado dos animais, né? E, então, é todo um cuidado. São práticas integrativas de conscientização, práticas de visualização, entendimento desse processo do luto, que é muito para além do que eu estou falando aqui. A mentoria, inclusive, que eu lancei ontem, ela tem poucas vagas. Por quê? Porque eu dou atenção para cada tutor. E o objetivo dela é que esse tutor entre com dor e saia ressignificando isso. Porque o luto, ele não vai te abandonar. Quem fala assim, o luto passa com o tempo. Mentira. Mas você tem plena condição de aprender a lidar com ele e viver a vida de uma forma mais leve. Sem se sentir culpado, sem ter aquela dor que é física, que aperta o peito, amarra a garganta. Então, a mentoria, esse acompanhamento é para te trazer, fazer você olhar para essa dor e ressignificar isso. Trazer mais leveza para o processo. Então, gente, fica a dica, viu? Se você tá sentindo algum tipo de luto, algum tipo de dor, não fique em casa, tá? Perdeu algum animalzinho que dói pra caramba realmente Dói perder. muito. Procurem a Ana Flávia, né, Ana Flávia? Procure o Crescer Quântico, mande um direct, tem o meu WhatsApp lá no perfil também, fala direto comigo. Isso. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a página, né, para poder encerrar. E eu queria que uma última pergunta, eu vou voltar naquela, né? Você percebendo todas as comunicações que você teve, né, ao longo do tempo, o que você notou em comum em todos os animais? O que eles têm em comum? O que eles costumam ou querem passar? São mais de 5.000 comunicações realizadas, né, ao longo desses quase 7 anos que eu trabalho com comunicação. E os animais, eles têm uma coisa muito em comum que eu já falei aqui, que é a facilidade do amor, do perdão. Eles não guardam mágoa e eles trazem um ensinamento para tudo. Então, eles têm essa visão de que, ok, essa semana teve um tutor que me procurou porque ele batia muito no animal dele. E quando esse animal desencarnou, ele se sentiu a pior pessoa do mundo. E o animal dele foi direto e reto com ele. Falou, olha, fica tranquilo, eu não guardo nenhuma mágoa. Você está aprendendo ainda, você ainda está engatinhando. Só não repita o erro que você cometeu nunca mais. Nossa. É assim que você vai aprender. Eu passei pela sua vida, sofri e tirei o que era meu.
E a partir de agora, não sinta mais. Que bom que você está se sentindo culpado. Não sinta mais essa culpa, não faça mais. O erro, ele traz sabedoria, né? Então, se você aprende com aquilo e não pratica mais, eles entendem isso como uma outra etapa, ficou para trás, e cada um com a sua responsabilidade, né? Então, eles trazem essa facilidade do amor e do perdão de uma forma muito ímpar, assim. Eu repito, coisas que a gente ainda está engatinhando para aprender. Agora, eu gostaria que você falasse uma frase para quem está te vendo agora, né? Que você deixasse uma lição para quem está te assistindo. Que eu sei que tem gente te assistindo agora ao vivo, mas tem gente que ainda vai assistir. Uma frase que, né, sobre tudo que você viveu, que você pode passar, e algo também relacionado ao crescer quântico, né? Que eu imagino que o crescer venha de evoluir, né? Sim, exatamente. Eu acho que, assim, valorize, né? Valorize todas as conexões, assim. Todos os processos que tem na sua vida, com pessoas, com animais. Passem a olhar os animais com mais carinho, com mais delicadeza, né? Eles estão ali como irmãos para auxiliar no nosso processo evolutivo e serem auxiliados. Toda vida vale a pena. Acho que se tem uma frase que eu tenho que dizer aqui, toda vida vale a pena. Isso vale para o animal que você cuida, para o animal que você esbarra na rua. Isso vale para você quando você está dentro de um processo que está te dilacerando. Olhe para você, sua vida vale muito a pena, né? Então, toda vida vale a pena. Se conecte, se permita sentir. Acho que é isso. E o crescer, quem quiser me encontrar, falar comigo, @crescer.quântico, pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp. Se quiser tirar dúvidas, tem muitos vídeos explicativos, é só chegar por lá. Vai ser todo mundo bem recebido. Muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa para quem está te assistindo? Não, acho que é isso, né? Valorizem mais, busquem saber mais de temas que vocês ainda não conhecem, né? A vida animal, como um contexto todo, que nós somos animais, ela é muito ampla, muito vasta, e um depende do outro. O que a gente faz aqui reflete lá no outro lado do mundo. Então, não é diferente com o animal que você tem dentro da sua casa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar falando sobre esse assunto, que é muito importante mesmo, porque, assim, eu vejo que é escasso, a gente não vê muito sobre isso, né? Então, obrigada de coração. Eu que agradeço, uma honra. Por ter sido a convidada do VR Cultural, por estar conversando sobre esse assunto. Espero te receber novamente. Uma outra oportunidade com outro assunto. Então, se vocês querem ver, gente, o Crescer Quântico, Ana Flávia aqui de novo, coloca aí no comentário qual é o tema que vocês querem assistir no próximo podcast, viu? E sigam o VR Cultural, compartilhem esse podcast para que mais pessoas conheçam, talvez, o que você está vendo agora pela primeira vez ou não. É isso aí, gente. Muito obrigada. Esse foi o VR Cultural, nosso VRcast, e até a próxima. Edição Boto Wesley Steven.